vamos começar na aula de hoje. A aula de hoje é sobre as regras de derivação. É a continuação, a gente já começou a falar das regras mais simples, certo? E agora a gente vai ver as regras mais complicadas, né? Então, nós já vimos o que? A regra da soma e da multiplicação por escalar. Nós temos ainda que passar pela regra do produto do quociente da cadeia. Tá bem? Mas antes disso, eu gostaria de comentar rapidamente sobre algumas funções que não são deriváveis, tá certo? Que é uma coisa que a gente chegou a falar meio rapidamente antes da prova, mas que eu quero complementar aqui, e que já está na lista de exercícios de vocês também. Então, na verdade, isso aqui vocês trabalharam nos exercícios, eu quero só dar uma repassada nisso, então, antes de falar das regras, né? Então, vou colocar os dois exemplos aqui de funções que não têm derivada em algum ponto, tá bem? Então, um primeiro exemplo é a função f de x igual ao módulo de x, a função valor absoluto, tá bem? E eu afirmo que essa função ela não é derivável no ponto x igual a zero, certo? Quer dizer, então, olhando para o gráfico da função, o gráfico da função modular é aquele v, né? Um gráfico é assim. E no gráfico você reconhece que essa função não é derivável por conta desse bico, essa ponta que o gráfico tem na origem, tá certo? Então, pensando no significado, o que é uma reta tangente, fica claro na figura que não tem uma única maneira, ou digamos assim, uma maneira especial de você escolher uma reta que passa pela origem como reta tangente ao gráfico nesse ponto, né? Fica meio difícil de imaginar qual dessas retas aqui seria a tal da reta tangente, né? Se seria essa ou essa ou essa, né? Então, uma vez que não tem uma reta tangente a esse gráfico nesse ponto, essa função não é derivável nesse ponto, tá bem? E você pode verificar isso daqui analiticamente, claro, né? Verificando que o limite que define a derivada não existe, tá certo? Então verifique que não existe o limite de x indo para zero, de módulo de x menos módulo de zero sobre x menos zero. Né? Então é uma coisa de não mostrar que não existe um limite, que é mostrar que os limites laterais são diferentes, tá certo? Então isto é, né? Isto é, o limite de x indo para zero pela direita é diferente do limite de x indo para zero pela esquerda, tá bem? Então eu não vou abrir essa conta aqui, até porque ela já foi aberta nas aulas sobre limites, tá bom? Mas é assim que você mostra analiticamente que não existe a derivada nesse ponto, tá bom? Então essa é uma situação em que uma função não é derivável, quando o gráfico dela tem uma ponta, né? Tem um bico, tá certo? Essa é uma situação. Uma outra situação é dada pelo segundo exemplo, aqui estava enunciado ali, que é o da função raiz cúbica de x. Essa função também não é derivável no zero, em x igual a zero. E nesse caso não é porque o gráfico tem um bico, é por um outro motivo. Então nesse caso o gráfico é assim, né? Ele é o reflexo com relação à diagonal do gráfico da função x cubo, né? Então, se a gente tem aqui o gráfico da função x cubo, a gente reflete ele com relação à diagonal e obtém o gráfico da raiz cúbica, né? Tá bem? Que seria esse aqui de baixo, né? Y igual a raiz cúbica de x. E vejam só que, uma vez que a função x ao cubo, quando você deriva ela, dá 3x², e isso no zero vale zero.
A reta tangente ao gráfico da x-cubo, aqui na origem, é uma reta horizontal, né? A gente tem aqui essa reta amarela, é a tangente a y igual a x-cubo no ponto, na origem, né, no 0, 0. E aí, quando eu reflito essa reta tangente aqui, com relação à diagonal, ela se torna uma reta vertical, né? Ela vira uma reta vertical aqui. E essa reta vertical, ela é tangente ao gráfico da raiz cúbica de x, tá certo? Então, veja só, esse gráfico aqui, ele sim tem uma reta tangente nesse ponto. Só que essa tangente é vertical, tá certo? E aí, as retas verticais, elas não têm um coeficiente angular bem definido. Quer dizer, o coeficiente angular seria infinito, né? E, portanto, a função raiz cúbica de x não é derivável nesse ponto, porque a reta tangente, ainda que exista a reta tangente, ela não tem um coeficiente angular, sendo um número real, tá certo? Não é um número esse coeficiente angular. E, portanto, você pode verificar, fazendo o exercício de limites, né, o seguinte: verifique que não existe, ou, bom, verifique o limite de x indo a zero da raiz cúbica de x menos a raiz cúbica de zero sobre x menos zero é igual a infinito, tá certo? Esse limite, bom, não dá um número real, né? Quer dizer, a gente pode dizer que não existe, né? E, portanto, então, não existe a derivada, tá certo? Assim como eu disse aqui. Então, isso aqui é uma continha de limites aí, tipo as que a gente já fez várias vezes, né? Quer dizer, isso aqui que está dentro do limite é raiz cúbica de x sobre x, que nada mais é que x elevado a 1/3 menos 1, né? Expoente 1/3 em cima, expoente 1 embaixo, e 1/3 menos 1 é x elevado a menos 2/3, né? E isso daqui vai para infinito quando o x vai para zero, né? Tá certo? Então, quer dizer, isso aqui é 1 sobre a raiz cúbica de x ao quadrado, né? Então, quando o x vai a zero, isso aqui vai a zero, isso aqui está indo para 1 sobre zero, tá bom? Então, ainda dependendo do lado que você vai aqui para o zero, você vai ter, né, resultados diferentes para o seu limite. E o que isso está dizendo é que a reta tangente ao gráfico ela vai ser vertical. Nesse caso, ela existe, mas ela é vertical, tá bom? Então, essas são duas situações básicas em que não existe a derivada, assim como estava nos exercícios de vocês aí. Tá legal? Alguma pergunta? E vocês já sabem também de uma outra situação em que uma função não é derivável, né? Que é, por exemplo, quando a função não é contínua no ponto, né? Se o gráfico tem um salto ou algo pior do que isso, aí a função também não é derivável, porque se é derivável é contínua, né? Então teria também essa outra situação. Mas aqui nós temos funções que são contínuas, porém não são deriváveis nesses pontos. Tá legal? Ok. Então a gente pode começar a falar do assunto de hoje mesmo, que são as regras de derivação. Então eu vou logo escrever as fórmulas das regras de derivação, e o restante da aula vai ser aplicações dessas regras, tá certo? Então, na verdade, para que a derivada sirva para alguma coisa, né, para que você consiga usar a derivada para alguma coisa, você precisa saber calcular a derivada do maior número de funções possível, tá certo? E é graças a essas regras que isso é possível, tá bem? Eu diria que a aula de hoje é talvez a aula mais importante dessa disciplina aqui, tá certo? Se você não dominar as regras de derivação, você não vai se dar bem no cálculo 1, nem no 2 e nem nenhum outro, tá certo? Realmente é importante dominar completamente a aplicação dessas regras que eu vou escrever aqui. A gente não vai ver as demonstrações, a gente vai só ver uma série de exemplos hoje de aplicações dessas fórmulas, tá bem?
Então eu vou anotar elas aqui, para a gente já começar a usar elas, né? Então, digamos que você tem uma função f de x, uma função derivável, tá certo? A gente vai assumir que a função é derivável, e uma segunda função, g de x, derivável também, tá bem? E aí, o que nós já sabemos é, a partir da derivada de f e de g, calcular a derivada de f mais g, por exemplo. A gente já sabe que f mais g, linha de x, é f' de x mais g' de x. Essa que a gente já viu. A gente já sabe também que quando você multiplica a função por uma constante e deriva, a derivada é a constante multiplicada pela derivada da função. Essa aqui a gente já viu também, né? Que escalares saem da derivada. Então aqui C é uma constante. E agora tem as novidades, né? A primeira é a regra do produto, que te ensina como que você deriva o produto de duas funções deriváveis a partir da derivada das funções. E a fórmula aqui é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, observem que a derivada do produto não é o produto das derivadas, né? A derivada do produto ela é dada por essa fórmula aqui. Como eu disse, eu não vou fazer a demonstração. Primeiro vamos aprender a usar essas fórmulas, né? Tá bom? Então essa aqui é a regra do produto. E eu vou escrever também logo a regra do quociente, tá certo? Que te ensina a derivar um quociente, f sobre g, e a fórmula é a seguinte, é a derivada do numerador multiplicado pelo denominador, menos o numerador multiplicado pela derivada do denominador, e se ainda tem que dividir pelo quadrado do denominador. Então ainda aparece aqui gx2, tá certo? Ao quadrado. Então nós temos essas fórmulas aqui que te mostram como que você deriva uma expressão dessas formas, né? Somas, produtos e quocientes em termos das derivadas das funções, tá bem? E na segunda parte da aula, a gente ainda vai falar da regra da cadeia, que te ensina a derivar composições de funções, tá certo? Eu já vou anotar aqui, tá bom? Apesar dos nossos primeiros exemplos serem dessas funções aqui, né? Então a gente ainda tem a regra da cadeia, que te diz que f bola g, linha de x, é igual a... Deixa eu anotar mais para o lado isso. Então, a gente ainda tem então que f bola g, linha de x, é f' de g de x multiplicado por g' de x. Então, além das derivadas de expressões algébricas, né, das suas funções, você tem também a derivada da composta, a chamada regra da cadeia, tá certo? Então, o trabalho agora é se acostumar a usar, a dominar completamente essas formas. Como eu falei, esse é o ponto central, né, para você ter sucesso usando cálculo para alguma coisa. Você tem que saber calcular as derivadas e, bom, é assim que a gente, né, vai fazer isso. Ok. Então, eu lembro aqui as derivadas que nós calculamos pela definição, certo? A gente calculou ao longo das aulas de limites e nas primeiras aulas de derivada, a gente descobriu essa tabela de derivadas, né? Derivadas de polinômios, de exponencial logaritmo, do cosseno e do seno. Essas aí a gente sabe, né? A gente fez as contas pela definição. A gente calculou limites fundamentais e etc. E chegou nessas fórmulas aí. E agora nós temos as nossas regras, né? Que eu anotei ali no quadro já. Veja que aqui, o item B, que fala que a derivada da diferença é a diferença das derivadas, no fundo é uma mistura da regra da soma com a regra da multiplicação por escalar, né? Se você escolhe o escalar c igual a menos 1,
Enfim, está enunciado separado aqui. Mas o negócio é começar a fazer umas contas, né? Então, vamos começar com esse exemplo aí, x² mais 3x cosseno de x. Então, nossa primeira função é essa daí, né? A gente tem f de x igual a x² mais 3x cosseno de x. Então, a gente prontamente reconhece essa função como um produto de um polinômio por uma trigonométrica, né? Tá certo? Então, o que tem que ser observado é que f é da forma g vezes h. E aí eu vou dizer quem é g. G é o polinômio. G é x² mais 3x. E h é a trigonométrica, é o cosseno. Cosseno de x. E aí, uma vez que eu sei derivar g e sei derivar h, a regra do produto me diz como que eu derivo g vezes h, né? Então, a derivada de g, g', é 2x mais 3, de acordo com o que a gente viu aí antes da prova, ou até na própria prova, né? E a derivada de h, a derivada do cosseno, que é menos seno, né? Muita gente errou isso na prova. A derivada do cosseno é menos o seno de x. Atenção à troca de sinal, né? A derivada do seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, né? Pois bem, então, usando essas duas derivadas e a fórmula do produto, essa fórmula aqui, a gente deriva o produto. Então, daí, né, dessas fórmulas, a gente tira, então, que a derivada de f, ela é, veja só, é a derivada da primeira função vezes a segunda. A derivada da primeira função é 2x mais 3, a segunda função é cosseno de x, e aí tem uma segunda parcela, você nunca pode esquecer da segunda parte, né? A segunda parte é mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Então, a primeira função é x² mais 3x, e a derivada da segunda é menos seno. Menos seno de x. Então, essa é a derivada do produto, né? Aí a gente só dá uma ajeitadinha na expressão, vamos passar esse menos aqui para fora, né? E fica f' de x é 2x mais 3 vezes o cosseno de x, menos o x² menos 3x vezes seno de x. Essa é a fórmula para a derivada. Certo? Como é o primeiro exemplo, né, vamos dar uma enfatizada nas coisas. Aqui eu tenho, então, g', aqui eu tenho h. E aqui eu tenho g, e aqui eu tenho h'. Tá certo? Então, é assim que você aplica a regra do produto para calcular derivadas, tá certo? Pois bem. Muito bem, então, já no segundo exemplo, a gente tem uma função racional, né? Uma função 8x menos 1 sobre x² menos 2. Então, a gente tem a função já está dada como um quociente, certo? Então, nesse segundo exemplo, a gente tem aqui 8x menos 1 sobre x² menos 2, que eu já reconheço como um quociente, g sobre h, tá bom? E aí eu vou usar a última linha aqui, né? Eu vou usar essa fórmula aqui. Então é a mesma coisa, eu vou calcular a derivada de cada pedacinho e eu junto esses pedaços aí de acordo com a fórmula, né? Então, a gente tem que g
é 8x menos 1 e h é x² menos 2. De modo que g' de x é 8 e h' de x é 2x. E, portanto, a derivada de f, ela vai ser, bom, é a derivada do numerador, 8, multiplicado pelo denominador, x² menos 2. Aí tem esse menos aqui, né? É a diferença do numerador, 8x menos 1, multiplicado pela derivada do denominador, vezes 2x. E tem que dividir pelo quadrado do denominador. Então fica x² menos 2 ao quadrado. E está aí a derivada do quociente. Então eu ainda vou deixar a expressão um pouco mais enxuta, mas a derivada está aqui, tá certo? É isso aí. Então, vamos arrumar essa expressão. Eu já vou... Vamos multiplicar o que tem que multiplicar no numerador. Fica 8x² menos 16 menos 16x², que é esse 8x multiplicado por esse 2x, e tem um menos aqui, né? Então fica menos 16x². E aí aqui é menos 1 multiplicado por 2x é menos 2x, então fica mais 2x, né? Mais 2x. E está dividido por x² menos 2 ao quadrado. Eu recomendo que nesse ponto não saia abrindo esse quadrado, a não ser que você precise, por alguma razão, tá certo? Por enquanto, vamos simplesmente deixar isso aqui assim mesmo, tá certo? É o quadrado de x² menos 2. Bom, então, no final das contas, eu tenho 8x² com menos 16, fica menos 8x² mais 2x menos 16 dividido por x² menos 2 ao quadrado. E aí essa aqui é a minha fórmula para a derivada de f. Tá bem? Então, a derivada de uma função racional é uma função racional, em particular, né? É uma consequência da regra do quociente que, quando você deriva funções racionais, continua dando funções racionais, assim como aconteceu aqui, né? E o trabalho aqui é você efetuar, né, aplicar a regra do quociente e efetuar as multiplicações, simplificações, etc., e encontrar uma fórmula desse tipo, né? Ainda daria para tirar aqui um fator 2, né, fatorar como 2 vezes alguma coisa, mas nesse momento a gente não tem muito por que fazer isso, na verdade. Logo mais a gente vai começar a ver aplicações da derivada. E aí nessa hora talvez seja útil reescrever isso de um jeito ou de outro jeito, mas por enquanto assim tá bom, tá bom? Então, vocês chegando nesse tipo de expressão por hora tá ótimo. Alguma pergunta? Bom, vão conferindo as contas aí, tá certo? Menos 16, tá bom. E que mais? Agora, uma função tangente, olha só. Bom, a função tangente, ela é um quociente, né? Ela é definida como o quociente do seno e do cosseno. Então, usando a regra do quociente, a gente é capaz de derivar a função tangente, uma vez que nós conhecemos, né, as derivadas do seno e do cosseno, tá certo? Então, vamos fazer assim. Eu vou escrever aqui f' de x igual a tangente de x, e eu quero saber uma fórmula, né? F' de x igual ao quê? Então, nesse caso, eu não vou especificar quem que é g, quem é h, eu vou escrever mais direto, tá bem? Vamos ver como é que fica. Eu vou fazer assim, a tangente linha de x, a derivada da função tangente, é igual à derivada
da função seno sobre cosseno. Não é verdade? De x, né? Seno de x, cosseno de x, linha, né? A derivada do quociente todo, né? Eles continuam tendo muitos problemas com parênteses. Nas provas deu muito problema isso. Os delimitadores, gente. Vocês têm que usar os delimitadores direito. Não, né, não economizem nesse ponto. Pratiquem, tá certo? Para você saber se você está usando bem ou não os delimitadores, você tem que escrever as suas contas e ser capaz de ler elas 15 minutos depois. Tá certo? Se você conseguir entender, é porque deu certo. Tá certo? A grosso modo é isso, né? Então, cuidado com os delimitadores, tá certo? Enfim, então vamos aplicar aqui a regra do quociente, né? Então vai ficar a derivada do seno vezes o cosseno, tá bem? Menos o seno vezes a derivada do cosseno, dividido pelo quadrado do cosseno, cosseno ao quadrado de x. Então é isso que a regra do produto, do quociente diz, né? Ó, a derivada do numerador, né? Menos, aqui o quadrado. Então, agora, eu vou usar o conhecimento das derivadas das funções trigonométricas, né? Quer dizer, uma observação aqui. A gente sabe que a derivada do seno é o cosseno e que a derivada do cosseno é menos seno, né? Essa formulinha aqui, e aí substitui aqui, derivada do seno é cosseno, então fica cosseno de x vezes cosseno de x menos seno vezes menos seno de x. E aí divide pelo quadrado do cosseno, tá bom? Então, né, ajeitando os sinais aqui, né, eu tenho esse menos com esse menos, e também escrevendo com potências, né, o que está acontecendo aqui, a fórmula fica assim, ó, a gente tem aí um cosseno ao quadrado de x mais um seno ao quadrado de x dividido pelo cosseno ao quadrado de x. E aí, o numerador é igual a 1, né? Tem a identidade fundamental. Então, acaba que fica 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. E, finalmente, 1 sobre o cosseno tem um nome, né? Que é a secante, tá certo? Então, dando mais um passo ainda, né? Isso aqui é 1 sobre o cosseno elevado ao quadrado, uma vez que 1 ao quadrado é igual a 1, né? E no final, então, das contas, a derivada da tangente é igual a secante ao quadrado de x, tá bem? E com isso a gente demonstrou, então, uma entrada de uma tabela de derivadas, né? A entrada que diz que a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Secante ao quadrado de x. Então a gente conclui que vale essa identidade aqui, né? Tá bom? É uma aplicação da regra do quociente. O que significa o seguinte, essa é uma fórmula que a gente vai usar bastante. Você vai acabar decorando ela. Mas, na dúvida, você faz a conta. Entendeu? Quer dizer, essas duas, né, a do seno e do cosseno, tem que ter bem rápida na cabeça. Você tem que estar, né, com ela boa. Agora, essa daqui você pode deduzir fazendo essa continha aqui, né, se você ficar na dúvida. Como eu disse, essa aqui é uma que a gente vai usar frequentemente, a gente vai acabar decorando ela, mas é assim que deduz, né? Você só precisa saber a do seno e do cosseno. As outras você tira por aplicação das regras, tá? Uma vez que as outras funções trigonométricas são expressões racionais das funções trigonométricas básicas do seno e do cosseno, né? Beleza. Alguma pergunta?
O próximo exemplo é uma coisa interessante. Também já apareceu na lista de exercícios de vocês algo desse tipo. É dado ali uma função que é um quociente. Entretanto, esse quociente ele pode ser reescrito de uma outra maneira. Então, vamos pegar esse exemplo aí e eu vou fazer a conta de duas maneiras diferentes e vamos ver o que acontece. Então, vou anotar aqui a função. A gente tem então uma função algébrica nesse caso, né? A função é 3x² mais 2 raiz de x dividido por x, uma função algébrica. E a gente quer calcular a derivada, né? A pergunta é sempre essa, né? Qual que é a derivada dessa função? Então eu vou fazer de duas maneiras. A primeira maneira é primeiro simplificando e depois fazendo a conta. Na lista de exercício tinha questões desse tipo, né, que você primeiro fazia umas simplificações e depois derivava, tá certo? Então, a primeira maneira é simplificando, tá certo? Quer dizer, veja que f de x pode ser escrita como 3x² sobre x mais 2 raiz de x sobre x. Você escreve esse quociente como uma soma de dois quocientes que tem o mesmo denominador. Bom, e aí, o 3x² sobre x nada mais é do que 3x, enquanto que o 2 raiz de x sobre x, né, então lembrando que o raiz de x é x elevado a meio, e portanto, raiz de x sobre x é x elevado a meio menos 1, que é igual a x elevado a menos meio, e que é igual então a 1 sobre raiz de x, né? Tá certo? Então, aqui está dando 2 sobre raiz de x. Né? Então, é um jogo de expoentes. Isso também vocês estão com muita dificuldade com isso. Reconhecer expoentes, fazer as aplicações das regras, tá certo? Então, cuidado com isso. Então, aqui a gente tem x meio sobre x elevado a 1, né? A 1. E isso aqui é então igual a x elevado a meio menos 1, não é? E meio menos 1 é menos meio, tá certo? Menos meio, que é igual a 1 sobre x elevado a meio. Né? Arrumando aqui isso bem. Tá? Que é nada mais do que a 1 sobre raiz de x, né? Então, graças às propriedades dos expoentes e tudo mais, você consegue simplificar essa expressão. E a sua função que foi dada como um quociente, ela é igual a uma função que é uma soma, tá certo? De duas funções que a gente sabe derivar. Era isso que está por trás de alguns exercícios aí das listas passadas, tá certo? Então, agora eu vou derivar então usando a regra da soma, tá certo? A regra da soma. E concluir o seguinte, ou melhor, eu vou até, quer dizer, essa expressão é bonitinha, né, mas para derivar a gente deixa os expoentes explícitos, né, para não se confundir com os expoentes. Então, na verdade, eu vou escrever isso como 3x mais 2 vezes x elevado a menos meio, tá bom? De modo que, então, a derivada é 3 mais 2 vezes menos meio, vezes x elevado a menos meio, menos 1. Né? E aí, isso aqui fica igual, então, a 3 mais, cancelo 2 com 2, tem um menos 1 aqui, fica menos x elevado a menos 3 meios. E aí, finalmente, eu escrevo, então, que f' de x é 3 menos a raiz quadrada de x ao cubo, dividindo o 1. Né? Então, eu chego nessa fórmula aqui.
Dá para reescrever mais um pouquinho ainda, né? Também. Dá para escrever ainda como o 3 menos x raiz de x sobre 1, né? Tirando um quadrado de dentro da raiz. Então tem mais essa possibilidade ainda. Tá certo? Então, quer dizer, essas fórmulas são igualmente boas, todas elas, né? Mas acho que essas duas aqui estão mais amigáveis, né? Daria ainda para somar os quocientes, escrever como um quociente só também, não é? Agora vamos resolver usando a regra do quociente só para comparar as técnicas, né? Eu vou ainda fazer da segunda maneira essa conta. Usando agora a regra do quociente. Então, a segunda maneira é com a regra do quociente. E aí eu vou derivar de cima, multiplicar pela de baixo, né, fazer menos, enfim. Então, a derivada de f vai ser assim, vai ser a derivada de 3x ao quadrado mais 2 raiz de x multiplicado por x menos 3x ao quadrado mais 2 raiz de x multiplicado por x', tá bom? A derivada da função identidade dividido pelo x ao quadrado. E isso aí tem que dar igual ao que deu antes, tá bom? São só duas maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. E aí vamos ver que dá mesmo, né? Então, eu tenho que a derivada dessa soma aqui é 3 vezes 2 vezes x, né? Atenção ao pontinho aqui, né? Até 3 vezes 2 vezes x, mais 2 vezes meio vezes x elevado a menos meio, que é a derivada da raiz quadrada, de modo que vai simplificar aqui esse 2 com esse 2. Isso aqui tudo multiplica o x, aí eu repito a função do numerador, a derivada da função x, f de x igual a 1, né? E a gente tem o x quadrado aqui embaixo. X quadrado. Então, vamos efetuar as multiplicações e chegar em alguma coisa equivalente ao que eu tinha feito antes, né? Pois bem, então temos aqui 6x, que é o 3 vezes 2x, multiplica o x de fora, 6x quadrado. Muito bem. Agora tem esse 1x menos meio, que multiplica x, então eu tenho mais x menos meio mais 1, né? Que é o expoente menos meio com o expoente 1 aqui, aí fica esse expoente menos meio mais 1. E, bom, multiplicar por 1 é a parte fácil da coisa, né? A gente vem aqui, fica menos 3x quadrado, mais 2 raiz de x, e isso aqui está dividido por x ao quadrado. Pois bem, eu tenho então 6 menos 3, x quadrado, 3 x ao quadrado. E aí eu tenho aqui menos meio mais 1, é meio, né? Esse aqui é meio. Então isso aqui é raiz de x, né? Então é raiz de x mais 2 raiz de x. 3 raiz de x, né? 3 raiz de x. E aí está tudo dividido por x ao quadrado. Faltou o menos aqui, né? Perdão. Aqui, eu me confundo aqui. Esse menos está multiplicando, é menos 3x quadrado e fica menos 2 raiz de x, né? Tá certo? Então, na verdade, aqui não é 3. Aqui é 1 menos 2, que é menos 1. Né? Então, aqui a gente tem menos 1. Menos raiz de x. Né?
E aí, eu já tenho aqui então a derivada da minha função, né? E aí eu só quero observar agora que de fato aquela fórmula é equivalente a essa daqui, tá? É só uma questão de fazer mais uns ajustes, mas a gente chegou na mesma conclusão sim. Então, a observação é que é mais uma verificação, na verdade, né? Vou colocar como uma observação, o 3x² menos raiz de x sobre x² nada mais é do que 3x² sobre x² menos raiz de x sobre x². Então aqui, está cancelando, apareceu o meu 3, né? Como eu gostaria mesmo, né? E aqui tem que fazer o jogo de expoentes, né? Do lado, na última parcela. É 3 menos, como é que fica? É x elevado a meio menos 2, não é? O expoente meio em cima e o expoente 2 de baixo. Pois bem, e meio menos 2 nada mais é do que 1 menos 4 sobre 2, que é menos 3 sobre 2, que estava aqui, né? Então, de fato, está dando igual, né? Fica x, é 3 menos x elevado a menos 3 meios. E eu já descobri, então, que de fato, minhas duas maneiras de desenvolver o cálculo da derivada chegaram no mesmo lugar, o que aumenta as chances disso aqui estar certo, né? Tá bom? Ó, então, bom, eu posso até concluir aqui, finalmente, colocar 3 menos 1x, raiz de x sobre 1, tá bom? E mais uma vez aqui a gente está se defrontando com isso, você tem muitas maneiras de expressar uma função, né? E aí, se uma é melhor que a outra ou não, vai depender do que você quer com isso. Então, na aula de hoje, qualquer uma dessas fórmulas, todas elas equivalentes, elas são igualmente corretas, igualmente boas, tá bom? Não tem, né? Depois a gente vai pegar e fazer assim, vai derivar a função e vai fazer alguma coisa com a derivada. Aí a situação vai começar a ficar um pouco diferente, mas por enquanto é uma questão quase que de gosto, né? Uma fórmula ou a outra. Tá aí. Uma pergunta? Então, estamos aplicando as regras, né? Vamos fazer mais a aula de hoje sobre isso. A gente tem essa maneira de escrever a regra do produto usando a notação de Leibniz também. Do jeito que eu escrevi no quadro, eu usei a notação linha. Entretanto, tem situações em que é preferível você usar a notação de Leibniz, certo? Vamos anotar ela também? Vou escrever aqui. Então, vou escrever ela bem do lado aqui, né? Essa daqui, que é a regra do produto, ela corresponde à fórmula. Fica mais compacta a expressão, né? Você faz assim, dx de um produto UV. Eu estou entendendo aqui que assim U é igual a f de x, V é igual a g de x. E aí eu estou derivando U vezes V, derivando o produto. Isso aqui nada mais é do que du dx V mais U dv dx. Então, a regra do produto ainda admite essa formulação, né? Usando a notação de Leibniz. E aí, para praticar um pouco com isso, vamos derivar o produto de t cubo com a tangente de t, usando a notação de Leibniz. Tá bem? Está sendo pedido mais algumas coisas. Está pedindo também para substituir um valor na fórmula da derivada e fazer montar aquela expressão da reta tangente, né? Só para não perder o costume, né? Então, uma vez que eu sei derivar t cubo e a tangente de t, a gente não vai ter nenhum problema em derivar o produto das duas aplicando a regra, né? Então, o exemplo agora é o seguinte. Eu quero saber como que fica d dt. Bom, tem até um nome, né? Vamos repetir como está no enunciado, vai. Então, tem uma função x igual a t cubo tangente de t. E eu quero saber quem é dx dt. Pois bem, então eu quero fazer d dt
de t cubo vezes a tangente. E aí a regra do produto dá o seguinte, isso aqui é d dt de t ao cubo multiplicado pela tangente de t. É a primeira parcela. E a segunda parcela é t ao cubo vezes d dt da função tangente de t. E aí é só substituir as fórmulas que já são conhecidas, certo? Isso aqui fica igual a 3t quadrado tangente de t mais t ao cubo. Eu falei que a gente ia usar ela bastante, né? Secante ao quadrado, né? Secante ao quadrado de t. Esse pedaço eu acabei de fazer, né? Uns 10 minutos atrás. E pronto, está aí a derivada. Tá bom? Então eu estou mostrando para vocês várias maneiras de escrever as coisas, tá certo? É tudo equivalente. Você poderia, né, fazer com a notação linha também, sem problemas, né? Mas é bom praticar os dois jeitos. Tá? Então eu tenho essa fórmula aí. Ou seja, né? Ou seja, se eu quiser fazer o valor da derivada no ponto t igual a π, que é o que estava perguntando no item B do enunciado, né? Ó, dx dt em t igual a π, no ponto π. Só o que eu tenho que fazer é substituir π nessa fórmula, e eu fico com 3π quadrado vezes a tangente de π, mais π ao cubo vezes a secante ao quadrado de π. Então, π quadrado e π cubo é π quadrado e π cubo. Né? Agora, as trigonométricas a gente sabe avaliar no π, né? O π é aquele valor que a gente conhece essas funções, tá bom? Então, lembrando, né, que a tangente de π, ela é o seno de π sobre o cosseno de π, e isso aqui é 0 sobre menos 1, então isso aqui é 0. Ou seja, a primeira parcela é nula, tá bom? Anula, né? O seno de π é 0, e portanto a tangente de π é 0, e portanto a primeira parcela ela some. Enquanto que a secante ao quadrado de π, ela é 1 sobre o cosseno ao quadrado de π. Ou seja, isso aqui é 1 sobre menos 1 ao quadrado. Ou seja, isso aqui é igual a 1. E aí esse pedacinho aqui é então igual a 1. Conclusão. A gente tem, na verdade, uma expressão um pouquinho menor, né, para essa derivada aí, né? A conclusão é que dx dt em t igual a π é igual a 3π quadrado. 3π quadrado. Opa, não, essa parte anulou, né? Isso aqui anulou. Fica só a segunda, então dá π cubo, né? Π ao cubo. Essa é a conclusão. Tá? Então, né? Bem, nessa primeira prova, não precisava conhecer os valores das funções trigonométricas, isso não apareceu. Entretanto, daqui para frente vai precisar bastante, tá? Então, não se esqueçam sempre do ciclo trigonométrico, né? Quer dizer, para entender esse pedaço da conta, você vai no ciclo trigonométrico e lembra que o π é esse ponto aqui, né? É meia circunferência, certo? E, bom, portanto, o seno é 0. E o cosseno é menos 1, né? Tá bom? Então, essa figura é a explicação dessas duas linhas aqui, tá bom? No ciclo trigonométrico, ok? Então, se acostumem aí também a olhar para o ciclo trigonométrico e reconhecer
os valores aí né, das funções básicas, tá bom? Então, não vou nem... Tá, assim. E aí tinha mais uma pergunta ali, que é a expressão da reta tangente, né? A expressão da reta tangente. Então, qual que é a expressão da reta tangente? Bom, o que eu mostrei para vocês, vou repetir aqui, né? Você escreve assim, né? Então, a reta tangente. Para isso, eu tenho que avaliar a função x em π também, né? Tá certo? Então, antes de escrever a expressão da reta, a gente calcula x de π. E x de π é π ao cubo vezes a tangente de π. Mas a tangente de π é zero. Então, isso daqui é zero, né? E aí, finalmente, a reta tangente fica assim, então, né? Fica x menos x de π dividido por t menos π, e isso aqui é igual ao coeficiente angular, né? Então aqui está o ponto base, que é o ponto π, x de π, eu estou pegando o quociente de diferenças, eu igualo ao coeficiente angular, que é dx dt em t igual a π. Bom, x sobre t menos π é esse número aqui, π ao cubo. Tá, então essa aí é uma equação da reta tangente, só que eu vou fazer é colocá-la na forma de gráfico. Então, colocando na forma de gráfico, eu fico com, vou escrever aqui do lado, né, isso aqui é equivalente a x igual a π ao cubo, t menos π. E, então, a equação da reta tangente escrita na forma afim, né, na forma de gráfico, enfim, é x igual a π cubo t, o coeficiente angular pela coordenada do eixo horizontal, nesse caso o eixo horizontal é t, o eixo vertical é x, né? E, bom, menos π a quarta, né? Então eu escolhi esse exemplo exatamente porque aparecem valores das funções trigonométricas e aparecem números irracionais também, né? A gente tem esse π ao cubo aqui, a gente tem esse π à quarta, tá certo? Então, uns números um pouquinho diferentes, né? Que não é nem 1, nem 2, nem menos 3, tá certo? Então, um exemplo, escolhi por causa disso. Mas para você calcular a equação da reta é a mesma coisa sempre, né? Tá sempre nessa forma aqui. Muita gente não fez na prova também. Uma questão que muita gente anulou essa questão. Ok. Não, bom, a questão não era essa. A questão era calcular uma reta tangente lá de uma função dada, né? Ok? Mas o esquema é sempre esse. E a gente continua. Alguma pergunta? Alguém quer perguntar aqui? Oi. Desculpa, você vem aqui no microfone, por favor. Aí você precisa se apresentar e falar o seu curso também. Bom dia, sou de bioprocesso. Meu nome é Simon. Por que ficou o sinal de positivo ali nesse quadro do meio aí? Vamos lá. Aqui? Aí, bem aí na lateral. Esse? Isso. Esse aqui. Por quê? Tá. Então, Simon, eu estou usando essa fórmula aqui, né? Então, nessa fórmula aqui, vamos especificar quem que é quem nesse negócio, né? Então, eu estou escrevendo aqui o x como u vezes v, onde u... Bom, as letras elas estão realmente... bom, as letras aqui não são as letras aqui, tá bom? As letras aqui são u é t ao cubo, e v é a tangente de t. Então, x está escrita na forma produto. uv, u é t cubo, v é tangente de t. Aí, veja que a variável não é x, quer dizer, a variável independente é t, não é x. A variável dependente é x, né? Então, o d dx aqui é d dt,
E aí essa primeira parte aqui é DDT de U, é DUDT, né? Então é DUDT, vamos tentar encaixar isso aqui. Isso aqui é DUDT, multiplicando V, esse aqui é o V, né? E aí eu chego na sua pergunta, né? A pergunta é o porquê do mais. Então o mais aqui é o mais aqui, tá certo? Aí tem uma questão aqui que eu estou usando uma convenção de formatação do cálculo, assim, que é na hora que você quebra de linha, né, quando você tem que pegar uma expressão que não coube na linha, aí no final da linha você bota um mais. Eventualmente aqui embaixo vai ser um menos. O que você não pode fazer é escrever menos menos, tá certo? Você tem que botar mais, de modo que o sinal mesmo seja esse daqui, né? Então isso aqui é só uma questão da quebra de linha do negócio. É esse mais, né, é isso aqui mais isso daqui, né? Tá bom? Então como eu precisei quebrar a linha, fica assim. E aí, a segunda parcela, a gente tem aqui U e o DVDT, né? Que é essa parte aqui. DVDT. Pois bem, daí para além disso, bom, essa linha deu para entender? Tá. Essa? Não. Nesse caso a gente estava derivando um produto. Então vai essa daqui, né? Tá legal. Tá bem, mais algum detalhe? Essa coisa da quebra de linha confunde no começo, é assim mesmo, mas aí você acostuma. Vocês vão ver que, eventualmente, a gente vai pegar umas derivadas grandes, e aí vai ser necessário fazer esse tipo de coisa, tá certo? Eu diria que essa é pequena ainda. Não é das menores, mas ela está numa escala ainda um pouco pequena. Ok. Então vamos continuar, né? Olha só, agora é uma coisa um pouco diferente. A gente não tem uma fórmula e quer obter a fórmula da derivada. A gente vai usar as regras de derivação agora para verificar uma identidade aí. Tá certo? Então, o que está sendo ensinado nesse exemplo é como que você deriva o quadrado de uma função. Isso vai ser interessante em vários momentos. Se você tem uma função e você quer derivar não ela, mas você quer derivar o quadrado dela, você pode usar diretamente essa fórmula aí, e eu vou demonstrar essa fórmula usando a regra do produto, né? Que é o que a gente viu até agora. A regra do produto. Então, vamos... Eu vou apagar aqui. Então a gente vem aqui. Eu quero verificar o seguinte, né? Eu tenho y igual a u ao quadrado, sendo que o u é uma função de x, que não está dada. É uma função de x, u igual a x. Assumida derivável, né? Não está falando de derivada, é bom assumir que é derivável. E aí o que eu quero mostrar é o seguinte, que a derivada de y com relação a x, não com relação a u, com relação a x, é dada por aquela fórmula lá, tá bem? Então, isso é consequência do seguinte, y é u vezes u. U ao quadrado é u vezes u. E aí, isso quer dizer que dy dx é igual a du dx vezes u mais u vezes du dx. Nesse caso, então, as letras aqui são as letras aqui, tá certo? A variável independente é x e v é igual a u, né? Eu estou usando aqui que v é igual a u na regra do produto. E acabou, né? É isso. Isso aqui é igual a 2u du dx. Como eu não sei quem é u, eu não sei quem é du dx. E aí é isso que o exemplo estava propondo, né? Fazer essa verificação aí. E aí não confundam
isso com a derivada de y com relação a u, que é simplesmente 2u. Então, uma das vantagens da notação de Leibniz é essa. Na notação de Leibniz, fica explícito com relação ao que você está derivando. Quando você tem funções em aplicações, via de regra, você não vai ter só uma letrinha na fórmula. Você vai ter parâmetros, você vai ter várias letras. E aí é muito importante que você saiba com relação ao que você está derivando, tá certo? Então a notação de Leibniz, ela traz essa vantagem, na minha opinião, que ela te fala né, qual que é a variável com relação a qual você está derivando. Então a observação aqui é a seguinte: veja que dy, du é simplesmente 2u. Isso não tem questão. O que foi calculado aqui era dy dx, tá bem? Então não pode confundir as coisas, tá certo? São duas coisas diferentes, dependendo da variável com relação a qual você está derivando. Na aula que vem a gente vai bater bastante nessa tecla aí, especificar qual que é a variável com relação a você está tomando derivada. Tá ótimo. E a gente vai descobrir que essa fórmula ela é bem útil. Às vezes é mais interessante você derivar o quadrado de uma função do que derivar a função, tá certo? A gente vai se aproveitar bastante disso. Só para fazer uma coisa concreta, então, vem aí inventaram uma u agora. U está ali, né? U é x² mais 3x. Então é um caso particular, né? Então, em particular, se u é dada por aquela fórmula, né, x² mais 3x, e portanto y é o que está escrito ali, né, é x² mais 3x ao quadrado, eu posso derivar y com relação a x diretamente pela minha descoberta aqui, né? Tá bom? Então veja que dy dx é igual, pela fórmula que foi deduzida, né? Aplicando diretamente a fórmula, eu tenho que isso aqui é 2u vezes du dx. E aí, 2 vezes u é 2 vezes x ao quadrado mais 3x. E quanto que du dx é 2x mais 3, né? Então veja que o cx² mais 3x, eu tenho que du dx é 2x mais 3. Né? E aí aqui eu estou substituindo essa parte nessa igualdade aqui, né? Não custa distribuir, né? Aplicar a distributiva, e isso aqui fica igual então a 2 vezes 2x³, né? Que é esse x² com esse 2x, mais 3x². Quem vem agora é o 6x, e agora é 9x, né? 9x. Tem um 2 lá fora ainda. Pois bem, vamos passar o 2 agora, e fica então 4x³ mais 6x² mais 2x mais 18x. Eu ainda posso, na verdade... Não, pera aí, é 2x³ mais 3x ao quadrado. Aqui é 6x ao quadrado, né? É 3x com 2x. Eu tinha me enganado. 3, 2x. E aqui é 9x, né? Então, o cubo está aqui, o quadrado aqui. Aqui tem mais um quadrado. E o 18x está aí. Então, eu ainda tenho mais uma coisinha para fazer aqui, que é somar 6 com 12, né? E aí eu fico, então, com 4x³ mais 18x² mais 18x. O melhor teria sido somar dentro dos parênteses e depois ter multiplicado por 2, tá bem? Mas eu me confundi um pouco, mas de qualquer jeito deu certo, né?
Então a gente chega nessa conclusão aí. E quer dizer, você pode também verificar, né, que isso está certo, realmente abrindo o quadrado, em vez de usar a fórmula que a gente demonstrou, né, em vez de usar essa fórmula, você poderia também abrir esse quadrado aqui e derivar o polinômio termo a termo, e vai dar a mesma coisa, né? Então vamos fazer a verificação, para se convencer de que, ou para descobrir se está certo ou errado, enfim, né? A gente faz uma verificação aqui. Verificação, né? Veja que o y, ele pode ser escrito como x², né? Mais 2 vezes x² vezes 3x, mais 9x², né? É o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro segundo, mais o quadrado do segundo, né? Bom. E aí, isso aqui, então é x4 mais 6x3 mais 9x2. E derivando esse polinômio termo a termo, eu descubro que dy dx é 4x³ mais 18 x², né? 3 vezes 6, 18, x² mais 18x. Bom, tá certo. Então, os dois caminhos levaram à mesma resposta. Isso é um ótimo sinal, né? Garante que está certo? Não. Mas, se desse diferente, garantiria que dava errado, tá certo? Então, é uma verificação parcial, né? Não é uma coisa assim 100%, mas, né, te ajuda a ver se não tem algum erro, né? Então vejam como tem essas duas maneiras aí, né, de calcular esse negócio. Tá bem? Beleza. E nós chegamos então agora na fórmula que eu não usei nenhuma vez ainda, né? Na fórmula da regra da cadeia, que é essa fórmula que está escrita bem aqui, tá certo? Que é a regra que te ensina a derivar composições de funções, tá bem? Talvez a mais poderosa das fórmulas seja essa daí, tá certo? Ela te ensina a derivar composições. Então é uma coisa completamente fundamental, né? Por exemplo, na lista de exercícios, vocês têm que derivar uma trigonométrica de uma constante vezes x, por exemplo, um cosseno de 3x, um cosseno, não lembro exatamente os valores, mas enfim, né? Então pensa assim num problema de oscilador harmônico, em que você tem uma coisa dentro de uma função trigonométrica lá, e você tem que derivar essa função para descobrir a velocidade, a aceleração. Então é uma coisa completamente fundamental, né? A regra da cadeia, tá bom? Que é essa fórmula que te dá a derivada de uma composição como um produto, né, das derivadas das funções envolvidas, tá certo? Então, vamos trabalhar nela, né? Vamos aplicar ela em alguns exemplos e ver como é que funciona. Como eu disse, hoje eu não vou fazer demonstrações dessas fórmulas, eu só quero realmente fazer uma aplicação delas repetidamente, né? Ah, sim, e antes de ir, por exemplo, vamos também registrar aí como é que fica a regra da cadeia em notação de Leibniz. Mais uma vez, fica uma coisa mais compacta, né? Quer dizer, dv dx é dv du vezes du dx. Uma fórmula mais compacta. Vou deixar ela escrita aqui também, né? Essa aqui fica assim, né? dv dx é sugestivo, né? É como se cancelasse um du com o du aqui. O que não faz sentido, tá certo? Esses diferenciais, essas coisas não são números, tá certo? Não é assim que funciona. Entretanto, ajuda a lembrar, né? E é uma coisa sugestiva. A notação de Leibniz ela tem essa característica, né? Ela meio que te sugere coisas que muitas vezes são verdade, né? Nesse caso é. Tá bom? Então, tem vezes que não também, mas nesse caso é. Enfim, vamos começar com essa daí, um x4 menos uma secante de x sobre 3. Então, nós temos o quê?
um polinômio x4 e temos uma secante de um x sobre 3. Então é uma composição, né? Então o primeiro exemplo aí é f de x igual a x4 menos a secante do x dividido por 3. Bom, então o que a gente vai precisar derivar aqui, né? Vamos fazer uma análise prévia. É uma subtração, uma diferença. Então, a gente vai usar, digamos assim, a regra da diferença, que nada mais é do que a regra da soma com, né? Enfim, então é a diferença das derivadas. Então eu vou precisar derivar o x à quarta e vou precisar derivar a secante do x sobre 3. E aí nessa segunda parte vai entrar a regra da cadeia. Na primeira não, a primeira é uma trivialidade, a gente já viu como é que faz isso. Aparece um 4x³, né? Então vamos esclarecer o que é o que aqui, né? Eu vou escrever isso aqui como, digamos assim, uma f1 de x menos uma f2 de x. Vamos quebrar dessa maneira, sendo f1 de x o x4, o que implica que a derivada dela é 4x³, e f2 de x é, então, eu coloquei o menos aqui, né? Então é a secante. A secante do x sobre 3. E é essa aí que entra a regra da cadeia, né? f2' de x é o quê, né? Tá bom? Então, a gente reconhece que f2 é uma composição. É por isso que na primeira semana de aula tinha exercício do tipo, escreva essa função aqui como uma composição de funções. Era para chegar aqui e aplicar a regra da cadeia, tá certo? Era essa a razão disso estar lá atrás. Então, vamos ver, né? Eu vou escrever f2 de x como uma composição g bola h de x, sendo h de x é a função de dentro. Eu vou muitas vezes eu vou falar assim, a função de dentro, a função de fora. Tá certo? A função de dentro é x sobre 3. h de x, né? h de x é x sobre 3. A derivada é 1/3, fácil, pronto. A derivada, agora g, e eu vou chamar a variável de g de u, para a gente se confundir um pouco menos, é a função de fora, é a secante de u. E veja que para poder aplicar a regra da cadeia, para poder derivar a composição, eu tenho que conhecer a derivada da função de fora e a derivada da função de dentro. A derivada da função de dentro é fácil, né? É 1/3. E a derivada da função de fora eu vou ter que trabalhar um pouquinho porque a gente não deduziu ela ainda, né? Então vamos derivar a secante, tá certo? Então isso aqui implica que g' de u é a secante' de u. Isso aqui é a derivada de um quociente, né? A secante é 1 sobre o cosseno. E eu estou derivando esse quociente aí. E a derivada desse quociente é igual a... É a derivada da função de cima, 1', né? É até meio estranho de escrever 1', vezes o cosseno de u. Já dá zero, né? Derivada da constante é zero. Mas tem mais, né? Agora sim, agora é o quociente, né? Agora vem esse pedacinho aqui. Menos. Né? Menos 1 vezes a derivada do cosseno de u. E aí divide pelo cosseno ao quadrado de u. E a gente vai concluindo quem que é a derivada da secante. Então, a derivada da secante fica igual a menos seno, a derivada do cosseno é menos seno, dividido pelo cosseno ao quadrado. Ou seja, né? É seno de u sobre o cosseno ao quadrado de u. Então, essa é a derivada da secante. Aí, se você for olhar na tabela que tem no livro, não é isso que vai estar escrito lá. A gente reescreve isso como um produto. Eu separo isso daqui. Eu escrevo isso aqui como seno de u sobre cosseno de u multiplicado
por 1 sobre o cosseno de U. Porque cada fator desses tem um nome, né? Então, a gente descobre aqui, vou até destacar isso, né? Que a derivada da secante é a tangente de U vezes a secante de U. A gente estabelece essa fórmula aqui. Mais uma linha na tabela de derivadas. Tá certo? Essa daí. Consequência do quociente também, né? Então, como eu falei mais cedo, você acaba decorando se você usa várias vezes, mas a dedução, depois que você automatiza na aplicação dessas regras, que é o que você tem que fazer, isso aqui sai rápido, tá certo? Você faz rapidinho. Bom, é o que, né, vocês têm que caminhar para isso. Então, vamos voltar ao problema original e derivar a F2, ou seja, né? Ou seja, a derivada da minha função F2 de x, ela é dada pela regra da cadeia. Então é a derivada da função de fora aplicada na função de dentro. Ou seja, é g' aplicada em h de x. Então, agora mais do que nunca, os parênteses são um negócio sério, tá certo? Não tem como você acertar isso se você não botar os delimitadores certos. Né? E aí, multiplica pela derivada da função de dentro, é o g' de lá, que aqui, na verdade, é h' de x. Né? E agora é só substituir cada pedacinho. A gente escreve aí como... Bom, g' está aqui, né? É a secante linha, que é tangente de U, secante de U. Então, é a tangente de h de x. H de x é x sobre 3. Vezes a secante de h de x, que é x sobre 3. Essa é a primeira parte. E o fator aqui é h', que é o 1/3. 1/3. Tá aí. Então, derivei uma composição de funções. É assim que funciona. Tá bom? A regra da cadeia ela é um pouco confusa no começo. Você tem que... talvez aqui exige mais prática, tá certo? Tem esse negócio da função de dentro, de fora, né? Organizem sempre de uma maneira parecida com essa, que aí você não se atrapalha. Então, reconhece quem que é quem que é, né? Tá certo? Agora vamos só dar um capricho aqui, colocar isso aqui como tangente de x sobre 3, vezes a secante de x sobre 3, dá tudo dividido por 3. Né? Lembrando que isso aqui é a derivada da F2 de x, né? E eu queria derivar uma diferença. Então, no final das contas, a conclusão é que, finalmente, né? Finalizando aqui, esse cálculo, finalmente, a gente descobre que a derivada de f é 4x cubo menos essa expressão aqui. Tangente de x sobre 3, secante de x sobre 3, tudo dividido por 3. Está aí. É isso aí. Então vejam como a gente progressivamente, a gente vai ficando capaz de derivar funções mais e mais complicadas. Essa que é a intenção desse negócio aqui, né? Pensando que quando você for mexer com alguma aplicação, sabe-se lá que função que vai aparecer, né? Então, quanto mais a gente souber derivar, melhor. Por enquanto, o pensamento é esse, tá bom? Então, essa aí foi mais trabalhosa. Alguma pergunta? Tem vários pedaços, né? Uma conta respeitável, assim, né? Tem bastante coisa para entender. Essa daí. Tudo bem? Ok. Então, agora é mais exemplos, né? Olha só esse agora. Ele é um produto de dois polinômios, né? Eu tenho um polinômio de grau 1, 3x menos 2.
multiplicado por um polinômio de grau 3 elevado à quarta, ou seja, um polinômio de grau 12. Né? Você pode perfeitamente pegar essa fórmula e abrir essa potência 4, usando os coeficientes binomiais, e ainda distribuir o outro, né? Você vai chegar aí no seu polinômio de grau 13, com todos os seus coeficientes, tá certo? Os seus 14 coeficientes, e aplicar a fórmula da derivada do polinômio, e vai, né? Isso funciona. Mas existem maneiras mais econômicas de fazer isso, né? E a maneira que eu vou fazer, que é aplicando uma mistura de regra do produto com regra da cadeia, tá bom? Então, olha só. Nesse caso, a função é a seguinte. Ela tem um fator afim e um fator de grau 3 elevado à quarta, né? Menos 2x mais 1, tudo elevado à quarta. E, primeiro, eu separo como um produto f1 de x, f2 de x, sendo que f1 de x é igual a 3x menos 2. Já logo de cara deriva, eu vou precisar da derivada dela. Né? Eu vou precisar, para aplicar as regras, a derivada da primeira função é 3. Né? 3. E a segunda função, f2 de x, é igual a o menos x3 menos 2x mais 1, tudo elevado à quarta. Né? E aí eu ainda pego essa segunda, eu quero derivar ela, eu escrevo ela como uma composta. Ela ainda vai ser não, né, vai ser desconstruída, digamos assim, como uma função composta, que eu vou escrever como g, bola, h de x, onde a função de dentro é esse polinômio de grau 3, e a função de fora é a função que eleva à quarta potência, certo? Então, vamos especificar quem que é quem. Eu especifico h de x como menos x cubo, menos 2x mais 1, e g, que é a de fora, né? G de u, eu especifico como u à quarta. Né? É a composição de funções, aquela coisa que a função é uma máquina e você desmonta ela em máquinas menores, que encaixam uma na outra e elas encaixam desse jeito aí. E cada uma dessas duas, a derivada é um tanto óbvia, então vai dar tudo certo, desde que você faça com calma. Então, daqui eu tenho que a galinha de x é menos 3x ao quadrado, menos 2, e que a minha g' de u é 4u ao cubo. Consequentemente, sabendo essas duas, eu descubro que g bola a galinha de x, então, é pela regra da cadeia, né? Estou usando ela na forma da notação linha, tá bom? É a derivada de g, vou repetir a fórmula, né? G' de h de x vezes a galinha de x. Então, essa parte aí fica assim, né? Isso aqui é igual a 4 vezes h elevado ao cubo, menos x ao cubo, menos 2x mais 1 ao cubo, derivada de g aplicada em h, aí multiplica pela derivada de h. A derivada de h é aqui, né? Menos 3x quadrado, menos 2. E aí eu vou expandir isso? Não. Deixa assim, senão você vai ter né, fica assim mesmo, tudo bem. Então, com isso eu descobri que é a derivada da f2, ou seja, isso daqui tudo é igual a f2' de x. E agora eu entro com a regra do produto,
Porque o que eu quero, no final das contas, não é a derivada de F1 ou de F2, é a derivada do produto F1 vezes F2. Então, disso tudo segue que a derivada de F, que é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, fica assim, né? Fica igual a derivada da F1 é aquela que era fase 3. 3 vezes F2. F2, a fórmula está ali. 3 vezes menos x3, menos 2x, mais 1. A quarta. Né? Expoente 4. E aqui tem o F1. F1 é aquela afim ali, né? O 3x menos 2. Vezes a derivada da segunda que está aqui. Então eu vou, na verdade, escrever isso em duas linhas. Né? Então, mais uma vez, usando a convenção aí, né? Da quebra de linha, eu tenho então F1, né? Que é 3x menos 2. Multiplica F2', F2' é essa parte aqui, né? 4 vezes menos x ao cubo menos 2x mais 1, que multiplica menos 3x ao quadrado menos 2. Essa é a expressão da derivada da f. Né? Ok. Oi. Eu não escutei, desculpa. Aqui, né? Tá certo, obrigado. Pronto. Então, a partir daí, dá para manipular mais. Dá para agrupar esse menos x cubo menos 2x mais 1. Né? Dá para deixar ele isolado, fazer mais coisas, mas vamos deixar assim mesmo, por enquanto. Tá certo? Essa fórmula eu vou deixar assim mesmo. Como eu disse, né, dependendo do que você for fazer com isso, é melhor expandir, não expandir, isolar, não isolar, enfim. Por enquanto, fica assim mesmo. Muito bem. Agora, vamos passar logo para esses outros exemplos aqui. Vamos escolher um ou dois deles para poder encerrar a aula de hoje. O primeiro é rápido. Bom, vamos fazendo, né? Vocês querem algum específico? É tudo regra da cadeia, tá vendo? E dessa vez eu vou aplicar a regra da cadeia com a notação de Leibniz, que isso eu não fiz ainda. Então eu vou usar a notação de Leibniz para fazer esses cálculos. Então vejam o seguinte, por mais ameaçadora que pareça a expressão, se você proceder sistematicamente, você chega na resposta, certo? É uma questão de sentar e fazer com calma, aplicar as regras, certo? Não tem assim, né? Digamos que o que pode dar errado é, né, simplificações, multiplicações, coisas assim, mas você chega na resposta, tá certo? Isso é muito importante nessa parte de derivada. Se você tem uma fórmula que é uma composição de funções cujas derivadas você conhece, você chega na derivada da função. Isso é infalível, tá certo? Desde que você conheça as derivadas dos pedacinhos da função, tá bom? Então, vamos pensar aqui numa... Essa que tem logaritmo, né? A gente não falou dele hoje ainda. Vamos fazer essa primeira, então. lnx² mais 1 e tem uma outra função, que é um lnx cubo. Tem duas funções. Tem essa primeira, que é ln do x ao quadrado mais 1. E depois tem uma outra, que é uma z, né, que é ln de x, o ln todo elevado ao cubo. Né? E aí, calcule a derivada, está implícito aí que é para derivar com relação a x, tá certo? Então, eu vou fazer dy dx, para começar. E vamos escrever y como uma composição, usando us e v's, tá certo? Então, nesse caso, eu tenho que y é ln de u
onde u é esse x² mais 1. Ok? E aí, como é que fica a regra da cadeia? A regra da cadeia fica assim, ó, dy dx igual a dy du é a derivada da função de fora aplicada na função de dentro. Quer dizer, eu quero derivar uma função com relação a essa variável x. Eu primeiro derivo com relação a uma variável intermediária, e aí eu derivo a variável intermediária com relação à derivada final. Então aqui entra du dx. Essa é a expressão da regra da cadeia nesse caso. E tudo isso é conhecido, né? A derivada do ln de u é 1 sobre u. Então a gente sabe que dy du é ln' de u é 1 sobre u. E eu também sei muito bem derivar du dx, né? Fazer du dx dá 2x. Então, pega e multiplica, né? Ou seja, a derivada de y com relação a x fica igual a 2x sobre u. Mas tem algo estranho nessa fórmula, né? Que é dy dx é uma função de x. E nessa expressão tem x, mas tem u também. Então aquele é um momento parecido com o momento das trocas de variável, tá certo? Tem que ficar tudo em x. Então você pega o que fala quem que é o u, né? É só isso. Vem aqui, isso aqui nada mais é do que 2x dividido por x² mais 1. Tá aí. Então um exemplo, né? É mais rápido, né? Aquele outro demorou mais. Esse é um pouco mais rapidinho. Então esse é um fenômeno geral, tá, gente? Eu vou até destacar isso. Muitas vezes a gente vai derivar logaritmos naturais de funções, tá certo? Então isso é um fenômeno geral. E em geral, a gente tem o seguinte, a gente tem que, se você tem uma função f de x, que é o logaritmo de uma função g de x, a derivada de f, ela sempre é g' de x dividido por g de x. Isso vale sempre, tá bom? É a derivada da função de fora, aplicada na função de dentro, é 1 sobre gx, multiplicado pela derivada da função de dentro, g'(x). Tá? E pode ver que bate, né? Pode ver que realmente aparece aqui, ó, 1 sobre g vezes a derivada de g. Então é assim que a gente deriva composições do logaritmo natural, tá bom? E, pois bem, vamos derivar z também, né? Vamos derivar z. Essa é mais rápida ainda. A derivada de z com relação a x, então dz dx, eu vou escrever de novo como dz dv, dv dx, e aqui eu vou inventar essa variável intermediária, v, né? V ao cubo, onde o v é o ln de x. Então, nesse caso, a variável intermediária, quer dizer, a função de dentro é o ln de x, não a função de fora. Não. De modo que dv dx é simplesmente 1 sobre x. E também dz dv, né? Então, dv dx é 1 sobre x. E dz dv é 3v2, né? E daqui sai, então, pela regra da cadeia, que dz dx é 3v2 vezes 1 sobre x. Mas não pode ter v e x, joga tudo para x. Fica 3 vezes v ln de x, né? Então fica 3 ln de x, e aqui divide por x. Tá bom? Então essa é a derivada da função z. Tá certo? Muito bem, até quarta-feira então, muito obrigado. Bom dia para vocês. Até logo.